Vamos embora que esperar não é fazer. Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. E que tudo mais aconteça, que tudo mais aconteça. Vamos estudar a cultura Zen. Bem-vindos ao Cultura Zen aqui na Mantra Cultural. O problema, o grandíssimo problema da vida humana é nascer. E quanto a isso não se pode fazer mais nada. E depois é o morrer, né? Vamos morrer direito? Vamos morrer de verdade? Tipo, para não precisar nascer tudo de novo, vamos avançar uma casinha no jogo da vida, um degrau na escadaria? E quando a gente estuda a cultura Zen, a gente estuda o eu. Quem sou eu? Autoconhecimento. A gente está estudando todo o problema do nascer e do morrer, não só o nosso nascimento e a nossa morte, mas a condição geral dos seres viventes do universo. Porque é um sofrimento compartilhado, essa vida vivida e morrida, nascida, essa roda, né? Quando faleceu minha esposa, foi-me dito, olha, é como se ela nunca tivesse existido. Houve uma lamentação. E é justamente o caminho do ensinamento da cultura Zen. Você nunca existiu. E o que nunca existiu não pode nascer nem morrer. Isso dá um nó no cérebro lógico da gente, na prateleira lógica dos neurônios. Mas o estudo do eu é o estudo desta equação matemático-filosófico-poética, etc. e tal. Nasci e morri, como se nunca tivesse existido. O que era eu antes de nascer e depois de morrer? Eu acho que aparentemente eu vou passar mais tempo morto do que vivo. Então, é interessante que eu me faça essas perguntas, que eu me abra às possibilidades de entender o que tem na próxima casinha, no próximo degrau. Se é bem assim, eu não sei. Mas o mistério está posto à mesa, e é um problema de todos nós. Você percebe que você pode filosofar por horas e horas sobre o vazio, o silêncio, o que tem depois da morte, o que tem antes do nascimento. São questões nada práticas. Elas vão longe em pensamento e existem muitas vertentes, muitas imaginações. Existe ficção científica e também existe ficção religiosa. O ensinamento da cultura Zen, ele não se... Embora haja grandes mestres da cultura Zen que realmente vão longe e nos trazem informações daquilo que seria invisível, na prática, no nosso dia a dia aqui do mundo, essas questões, elas não interferem muito no viver com qualidade, não é? Tipo, o que importa, o que acontece depois, se eu estou aqui e preciso viver bem aqui. Então, o ensinamento de Buda, por exemplo, ele foi sempre muito focado naquilo que é urgente, emergencial na nossa vida, aqui e agora, nossa vida humana na Terra. Isso que acontece depois do nascimento, até antes de morrer, é uma situação de emergência que precisa de solução, entre aspas, a paz precisa acontecer. A melhor qualidade de vida, um certo avanço, uma certa compreensão para que possamos morrer direito. Aproveitar a vida direito, em todos os níveis.
Então os ensinamentos Zen, budistas, eles são muito isentos de mirabolâncias, de viagens infinitas e além. Eles são muito práticos, comuns. Não existe nada em uma frase de um mestre Zen que você possa ficar pensando por horas e horas, dias e dias, vidas e vidas. Ele só fala de coisas bem óbvias, sem muita metáfora. Mais sobre cultura Zen, links na descrição. Cursos, shows inclusive. Traga música para a sua cidade, música, shows que transmitem paz e tranquilidade, inspirações que a gente tanto precisa. Venha bater um papo comigo também, links aqui tudo na descrição, ok? A gente precisa trazer compreensão e sabedoria para a nossa vida diária. A gente precisa estabelecer relações saudáveis com as pessoas, com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos. Porque isso que é a vida depois do nascimento, meu amigo, não tem escapatória. A gente pode refletir um pouco sobre o nosso passado, as nossas atitudes, o nosso futuro. Um pouco a gente pode refletir, sim, mas a vida continua, ela não espera você terminar a reflexão. Muito menos corrigir as coisas, ela continua. E a gente tem que embarcar nessa continuação momentânea, instantânea, constante, que está nos levando para a morte. Deixo sublinhado aqui o problema. A gente não pode se prender às nossas reflexões, às nossas imaginações e contos de fada sobre o nosso passado. A gente tem que. O ideal para se viver bem e junto com a vida, em harmonia com ela, o ideal é não carregar esse peso, essas mochilas, esses balões inflados. O ideal é que possamos jogar a amarelinha da vida livres, leves e soltos, tranquilos. Mas e aí você me pergunta aonde eu quero chegar? Você me pergunta coisa difícil. Como é que eu vou ficar tranquilo aqui, agora, depois que eu nasci no Brasil? Brasil, meu Brasil brasileiro. A política não está a quilômetros de distância. Ela está bem aqui agora. Veja, eu tenho um título de eleitor, eu tenho um CPF, eu tenho uma carteira de motorista, aplicativos, meu automóvel tem uma placa, o sensor do pedágio lê a placa automaticamente, eu pago impostos imediatamente. A política faz parte da vida humana. E você aí falando sobre cultura Zen, em como viver em paz e tranquilidade, sabendo que isso aqui é quase que um karma coletivo. Pois é. Talvez sejam as condições karmáticas, as condições kármicas que nos fizeram nascer brasileiros. É uma condição de sofrência. Sim, Buda dizia a respeito de sofrimento que o sofrimento são as condições da vida, sejam elas políticas, físicas, ideológicas, as condições pessoais, né, que é a nossa educação, nossa maneira de pensar, nosso estado psicológico. Tudo são condições da nossa vida. E essa nossa vida condicionada, ela sofre. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes brasileiristicamente, que é um outro nível. Não vamos nos tornar especiais, tá? É só uma brincadeira, mas sim, tudo é política, né? Desde a nossa vizinhança,
A nossa avenida de pensamentos é uma boa vizinhança barulhenta, a Brasília, governos de tudo que é lado, instituições, bom, tudo é política, né? Temos também as grandes teorias lindas de paz e de amor e de distribuição de renda que nunca funcionam na prática, devido ao espírito ardente e desejoso do ser humano, tipo ambicioso, ganancioso, invejoso. Esse espírito, esse desejo ardente, essa paixão torna tudo muito complicado. Gente, a vida é muito complicada. Não há nada que se possa escrever num papel e transformar em lei ou em sistema político-econômico que vá resolver os problemas deste sofrimento humano, destes condicionamentos da vida. O que temos a fazer? Então, temos que pensar naquilo que é básico, aqui e agora, fundamental, urgente, emergencial. Voltamos à estaca da cultura zen. O que é extremamente urgente aqui agora, seja lá qual for suas condições. Não exagere ainda mais as suas condições. Não queira transformá-las em outras bobagens ideológicas. Não queira levá-las ao futuro para resolvê-las no futuro. Não, você precisa algo imediatamente para viver bem, para quem sabe morrer direito no próximo segundo. Se você discutir políticas e coisas e ideias e essas coisas absurdas, você vai enlouquecer. Nós estamos vendo, testemunhando o nosso próprio enlouquecimento, o enlouquecimento geral das pessoas, em suas ideias mirabolantes, presas em suas condições, criando mais condições psicológicas ainda para sofrer ainda mais. E a gente fica refém dessas condições que a gente mesmo cria, condições sobre condições. As nossas ideologias. Eu tenho posse de uma ideologia, eu sou escravo dela. Eu tenho posse de um automóvel, eu sou escravo dele. Eu tenho posse de um nome, de um documento, de uma conta bancária. Eu tenho posse do Zen budismo, do cristianismo, da cultura zen. Eu tenho posse de coisas, do piano, da música, das composições. Isso tudo são condições que eu vou colando ao redor, aqui na minha testa, para me identificar, para me condicionar. Então, esse próprio mecanismo da mente, do cérebro, do ego, vai se condicionando e sofrendo, criando limitações. Temos que entender esse processo e fazer o melhor possível para que isso não gere mais sofrimento desnecessário. E quanto mais formos longe em nossas ideias, quanto mais formos longe daquilo da onde estamos aqui agora, mais sofrimento criamos. Temos que agir aqui e agora da melhor maneira possível. Você acha que existe paz no coração? Você acha que existe justiça acontecendo quando você está movido pela raiva contra um sistema qualquer e você vai lá na frente dos departamentos, das instituições gritar por paz, por justiça? Você acha que isso é justiça? Você acha que isso é energia da justiça e da paz? Da sabedoria? Ou isso é apenas uma reação emocional? Um emocional forte, uma emoção forte. Sim, que existe. Realmente existe. Que queima dentro do peito, sim. Mas definitivamente você não está agindo de uma maneira sábia. Putz, mas e aí, você quer que tudo continue assim? Olha, as condições são o que elas são. Elas são grandes condições. Uma lei que um fulano assinou há milhões de anos atrás é uma condição a qual a gente vive, na regra social.
E essas condições, elas demoram muito para se transformarem. Elas dependem mais da consciência humana, da percepção, da sensibilidade, do avanço em autoconhecimento individual, do que de alguma revolução social qualquer. Essa é a verdade. Talvez uma verdade que seja a mais difícil de aceitar, porque é possível perfeitamente bem entendê-la. Aceitá-la é que é difícil, porque o mundo, os políticos, os poderosos, o ego humano se faz parecer extremamente importante na solução de problemas que ele mesmo cria. Viver zen, viver em paz, é saber lidar com o fogo das nossas paixões, dos nossos desejos, a nossa ambição, inveja, ganância, ignorância, o nosso trato, a nossa melhor atitude em relação às condições humanas, estas condições que nos fazem sofrer e aos nossos irmãos. Essas condições são fundamentais da nossa vida depois que nascemos. Façamos algo realmente útil e prático para tentar acalmar este sofrimento e fazê-lo transcender ao entendimento, à sabedoria. Eu sei que existe muita intenção de fazer isso, mas essa intenção sem a calma, sem a tranquilidade, sem a meditação, só gera mais problemas. Tipo, eu tenho que ser vegano, ou ciclano, ou beltrano, para amenizar o sofrimento dos bichinhos. Mas enquanto não há autoconhecimento, enquanto não há atenção ao problema da vida e da morte, tudo é mera fantasia, é fuga. Como assim? Não é a morte dos bichinhos que a gente está tentando resolver, sim? Mas há muitas mortes de bichinhos nas lavouras verdes, os próprios pezinhos de verduras hão de morrer. Os vermes dentro de você estão esperando que você morra para que eles possam viver. Então esse jogo de nascimento e de morte, ele não é exatamente, ele não precisa ser tratado com carinho, com bondade. Essa bondade ignorante não é exatamente bondade, não é útil. Muitos políticos agem por esta bondade ignorante e só causam problemas. E acredite, qualquer um de nós, fazendo qualquer coisa por bondade ignorante, estamos fazendo um desserviço à humanidade. O maior serviço à humanidade que podemos fazer é autoconhecimento e meditação. Eu já fui zoado muito. Todos somos zoados por isso. Eu não ligo a mínima. Eu sei que possuir um objeto é loucura. Eu sou eu. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu sou um grande cristão, um grande budista, um grande político, um grande especialista. Isso é posse. Isso é possuir um objeto. Isso é dar força ao ego, à ilusão. É justamente este carinha ilusório dentro de nós que está com o dedo no botão da bomba H. Tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar. Justamente esse eu ilusório e grande de si, que se junta em grupos e fica ainda mais ignorante. Porque ele, na verdade, não é nenhum ser verdadeiro, ele é um coletivo, ele é uma sombra escura, grupal, coletiva, subconsciente, que faz as pessoas agirem de maneiras muito duvidosas, muito estúpidas. É o que acontece na grande massa, não é? Por que meditação e cultura zen é fundamental, urgente e emergente? Porque ela desperta a criatividade do indivíduo. Criatividade é a atividade consciente do indivíduo.
Tenho certeza que você já percebeu que vivemos numa sociedade preguiçosa, de 15 segundos de atenção. Isso é a verdadeira bomba H dos dias de hoje. Ela é silenciosa e psicológica. Ela sempre existiu, mas as ferramentas tecnológicas permitiram que ela fosse incrementada com muito mais facilidade e com custos muito mais baixos do que as velhas bombas destruidoras, químicas, físicas, nucleares, né? Acontece em nossa mente agora toda a batalha, definitivamente. Então, o autoconhecimento é o único caminho. Expressar a raiva por toda a injustiça que há no mundo, eu entendo, mas é bem infantil e inútil. Porque ao você expressar essa raiva, tenha certeza que outras pessoas estarão usando essa própria ação das massas para o seu bel favor. Não há escapatória. A única escapatória é despertarmos em nós sabedoria, autoconhecimento, entendimento do funcionamento da nossa mente. Alimentamos-nos de cultura saudável, sim. Abraço, até outro vídeo.